E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, aqui com esse projeto maravilhoso do Governo do Estado do Maranhão, um projeto muito importante, principalmente para você que vai prestar vestibular para o Enem e até mesmo de outras universidades, como é o caso da UEMA. Nossa aula de hoje, nós iremos refletir um item em questão que já foi abordado em provas anteriores do Enem. Na verdade, esse item em questão, ele envolve uma temática chamada Brasil República. De uma forma mais específica, o texto, ele envolve o momento republicano da chamada Era Vargas, período ali de 1930 a 1945, um período marcado ali pelo chamado populismo varguista, por práticas de nacionalismo econômico, pelo desenvolvimento de uma política urbano-industrial, pela a segurança e a implantação de direitos trabalhistas, a consolidação desses direitos através da CLT, um momento marcado também por conflitos entre esquerda, representante ali do comunismo soviético, e a extrema-direita, representante ali do fascismo, basicamente europeu, um momento marcado por uma resistência ao centralismo político de Vargas. Logo no início dessa era Vargas, você tem a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, que o varguismo conseguiu vencer, mas ali foi uma resistência ao seu centralismo político. Um momento em que nós teremos também uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, a ditadura que começa com a justificativa do famoso Plano COI, em 1937, uma ditadura que vai se estender até 1945. Só que antes dessa ditadura, nós tivemos inclusive uma Constituição, que é a de 34, que trouxe alguns avanços bastante significativos para o país, como é o caso, por exemplo, da legalização do voto feminino. O voto feminino que já havia sido implantado um pouco antes, na Constituição 34, esse voto ele acaba sendo consolidado. Porém, a partir dessa ditadura do Estado Novo, a partir de 1937, nós teremos uma nova Constituição, que é a Constituição Polaca, que é a Constituição que vai reforçar o autoritarismo político de Vargas. Um Estado Novo que ele vai se apresentar, né? Até porque o populismo varguista já vinha mostrando sinais que iria, evidentemente, ter essa performance. Ele vai se apresentar como o pai dos pobres. Ele vai se apresentar como aquele que vai intermediar as relações entre patrões e empregados. Não vai permitir a liberdade sindical, vai permitir o processo de sindicalização, mas não a liberdade sindical. Os sindicatos vão ser atrelados ao Estado. Os sindicatos vão estar sob a tutela do Estado. As leis trabalhistas vão ser consolidadas sobre a tutela do Estado. Esse Estado não permite autonomia para os sindicatos, ele não permite a mobilizações grevistas. Esse Estado coloca essas entidades sindicais, os trabalhadores, sobre a sua tutela. Ele se coloca como o principal interlocutor nas relações conflitantes entre patrões e empregados. Esse é o Estado populista do varguismo, que é uma das grandes marcas aí do chamado Estado Novo. E aqui nós temos um fragmento desse item em questão do Enem, que inclusive vai discutir essa questão. E ele vai nos mostrar o seguinte: nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, olha só, sob o controle das correntes de esquerda nos primeiros momentos, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, ou seja, tentaram se opor a sair da tutela do Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Está vendo? Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular, direitos perante as juntas de conciliação e julgamento,
dependiam da condição de ser membro do sindicato, reconhecido pelo governo, sob o controle, sob a tutela do Estado. Aí lá vem um comando, olha só. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizado pelo quê? Letra A, pelas benesses sociais de Getúlio. B, por um diálogo democraticamente constituído. C, por uma legislação construída de uma forma consensual. D, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, ainda mais no momento de ditadura? Lógico que não. E, pela vinculação de direitos trabalhistas, como direito a férias, direito a sindicato, a tutela do Estado, ao controle do Estado. Aqui temos uma justificativa que reforça a nossa resposta. Vargas, ele vai criar, como populista, uma política de governo, que ficou conhecido como trabalhismo. Ele visava justamente com o trabalhismo vincular o apoio do trabalhador ao seu governo, a ideia de pai dos pobres, através da concessão de uma série de benefícios trabalhistas. Tal política funcionou bem durante a chamada era o quê? Era Vargas, principalmente na época da ditadura do Estado Novo. Então, o contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e movimentos sindicais foi caracterizado pelo quê? Letra E, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!